E aí, pessoal? Tô vindo aqui gravar essa aulinha aqui para vocês, como eu tinha prometido, sobre um gráfico de metas, né? Isso aqui é um gráfico de metas um pouco diferenciado do convencional, né? Onde nós temos aqui metas que a maioria dos usuários hoje de Excel sabem usar, mas uma meta fixa, onde poucos usam, né? Quando a meta fica variando. Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar esse gráfico do zero. Tá, então o primeiro passo é, como todos vocês já sabem, selecionar aqui os meses, selecionar aqui os valores, né, com o Ctrl e gerar um gráfico. O gráfico que eu vou gerar aqui é o gráfico convencional, simples, sem frescura, um gráfico básico, tá? A partir desse ponto, tá, fazer um gráfico, posso vir aqui já escolher um tipo de layout para ele, para que ele fique mais agradável, mas não vou me atentar a isso agora não. Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou começar a montar. Então quando eu quero criar um gráfico de metas, né, muitos usam essa estratégia de selecionar dados, né, posso selecionar tanto pelo botão ou com o botão direito. Hoje aqui na explicação eu usarei muito mais o botão direito. Então eu venho aqui, né, e uso aqui a opção de selecionar dados. O que acontece? Quando eu preciso adicionar uma meta, né, geralmente a gente vem aqui e adiciona uma série nova, tá? Onde essa série vai ter esse nome de meta e onde esse valor vai ser atribuído a essas metas. Simples, até aqui acredito que não tenha novidade. Então, criei a meta, confirmo, automaticamente ele criou para mim aqui várias colunas relacionadas à meta. Só que essas colunas não servem para mim como meta, então eu vou ter que trocar, né, o tipo de gráfico, onde a segunda série ela se torne aqui um gráfico de linhas, tá? Então, olha lá, série 1, gráfico 1, série 2, né, linhas e marcadores. Ok, nesse momento o gráfico está feito, tá? Então, qual que é a diferença? Se eu vier aqui e mudar um valor de qualquer meta, né, por um período, o gráfico sofre alteração. Se eu quero mudar o valor para um outro valor aqui, o gráfico sofre alteração. A grande desvantagem é esta. Se eu quero gravar uma meta onde todos têm que respeitar essa meta, então, por exemplo, hoje houve alteração desse ano e a meta desse ano não é mais 70%, a meta desse ano é 50%. Então, onde todos teriam que mudar. Então, eu teria que mudar um a um, né, onde o gráfico vai ser editado, trabalho, né, muito trabalhoso, vou fazer, tá? Poderia simplesmente vir aqui e falar que esse valor corresponde a essa célula, né, e assim por diante. Então, mudando aqui, o gráfico responde do mesmo jeito, certo? Tá? Mas também não é isso que eu quero. Eu vou deixar aqui do jeito que estava, tá? E vou partir criando um outro gráfico usando esses recursos aqui da meta individual. Então, o procedimento é este, tá? Crio novamente aqui uma nova série de dados, então eu vou selecionar dados, tá? Vou adicionar novamente a série, para ficar diferente, esse aqui eu vou deixar ele com o nome de metax, tá? Então, novamente, no direito, selecionar dados, adiciono aqui a nova série, vai se chamar metax, tá? E o intervalo aqui vai ser esse intervalo, que são os valores da série, tá? Quando eu confirmo, ele me gerou aqui uma outra série, tá? E se eu der OK, ele me criou lá, né? Talvez não dê para ver muito 100% aí, mas está aqui, essa bolinha bem pequenininha, que é o gráfico que foi gerado. Só que esse gráfico, né, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que trocar o tipo de gráfico também, então eu vou ter que ir lá, alterar o tipo de gráfico, né, e falar aqui a série 1, né, que não dei nome, mas é a série de colunas, a meta 2 é as linhas e marcadores, e a meta X agora é um gráfico de dispersão. Esse cara aqui embaixo, ó, dispersão. Tá? E vou aproveitar e vou colocar ele em um segundo eixo, tá? Para quem não conhece o segundo eixo, vai conhecer hoje já. Ok, tá? Então o que aconteceu? Segundo eixo criado, tá aqui, tá? E o meu gráfico de dispersão está aqui. Agora vem a mágica. Como funciona essa mágica? Para esse gráfico de dispersão, eu tenho que
trabalhar alguns recursos que talvez alguns não conheçam ainda. O que seria? Né? Sabemos que quando eu estou trabalhando com gráfico, com qualquer recurso do Excel ou da Microsoft, ele me abre guias, né, relacionadas à ferramenta que eu estou usando. Então eu tenho aqui design de gráfico e tenho aqui as ferramentas que podem trabalhar com o meu gráfico. Nesse design de gráfico, eu tenho aqui recursos onde eu posso adicionar elementos do gráfico. Eu gosto muito de usar esse recurso, não gosto de usar os recursos que estão aqui, tá? Mas é a mesma coisa, ó, barra de erro, né? E as opções, tá? Rótulos, as opções. Então, eu vou usar aqui para ficar mais fácil para vocês. Adicionar elementos de gráfico, tá? E vou vir aqui e pegar aqui, ó, barra de erros, tá? Eu vou pegar e vou mudar. Só que é o seguinte, para funcionar, eu vou ter que fazer com que ele, né, start esse recurso. Então, barra de erros, mais opções. Só relembrando o que eu fiz. Eu cliquei, né, no meu gráfico de dispersão e vim fazer a barra de erro relacionada ao gráfico de dispersão. Mais opções. O que aconteceu? Ele vai me abrir aqui na lateral as opções relacionadas ao gráfico de dispersão. Então, o que eu quero nesse momento? Ele está perguntando se você quer trabalhar com ambos, ambos significa coordenada x, y, ou você quer trabalhar apenas com alguma coordenada. Como ele abriu o formato aqui, coordenada x, y, o que vai acontecer? Eu quero que ele ande somente na horizontal, então a vertical eu não quero. O que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui na vertical, vamos deletar ela, né, com delete normal, e agora eu fico somente com a horizontal. Volto a clicar nele, tá? Volto para a minha opção de gráfico, nas formatações, e agora sim, você quer que ele trabalhe de modo horizontal centralizado? Você quer que ele vá da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Então eu vou pegar aqui a opção de mais, que significa da esquerda para a direita, e vou editar aqui embaixo a opção chamada valor fixo, que está marcado como 1. Repare o que vai acontecer. Se eu colocar valor 2, der Enter, repare, ele deu um salto para a próxima coluna. Então, como eu tenho 12 meses, então eu já estou no 1, eu tenho que saltar mais 11 vezes. Então esse valor eu vou colocar um valor 11, para que ele chegue até dezembro. Chegou em dezembro. A partir daí, é gráfico normal. A mágica já foi feita. Então, por exemplo, se eu vir aqui na formatação, eu falar que esse gráfico aqui vai ter uma linha vermelha, vai ter uma espessura de, vamos colocar 2, tá? E etc. Vai ser uma linha pontilhada, vai ser uma linha tracejada, etc. Até aqui, né, você já sabe. A ideia era mostrar esse recurso aí, tá? Então, ficou um recurso válido. Ah, mas quero que acrescente aí valores ao meu gráfico. Tudo bem, pode acrescentar. Como que acrescenta isso? Botão direito, né? Vem aqui, ó, barra de erros, selecionar dados. O que você quer que mostre no gráfico? Botão direito, rótulo de dados, etc. Tá? Se você gostou também dessa opção, você pode vir aqui no mais e falar, eu quero que mostre em rótulos de dados referente, né, à estabilidade externa, à estabilidade interna. Ou, né, como eu falei, pode vir aqui em cima e usar esse recurso aqui, ó, né, rótulo de dados, no centro, na extremidade interna, na parte superior, na parte inferior, e assim por diante. Depois eu vou mostrar um outro detalhe, né, onde a gente vai mudar esses eixos aqui. Tá. Só que esse aqui ficou feio, então eu vou pegar um aqui, que fica um pouquinho mais... Cadê o rótulos aqui? Fique mais bonitinho. Vou pegar esse valor, não, também não, nenhum. Tá? Nenhum por quê? Porque eu quero mostrar a particularidade dele funcionando. Então, se eu vier aqui e falar que meu eixo, né, do meu gráfico tem um valor de 50, repara. Funcionou? Repara. Funcionou? Aparentemente sim. Só que vocês estão percebendo que quando eu coloco o valor do gráfico, o valor está mudando. Ele não está saindo daqui e indo lá para o 10. Ele está ficando na casa dos 80 aqui no eixo 1. Por quê? Porque o eixo 2 está trabalhando. Então, a outra parte da mágica é vir nessa parte do eixo 2 aqui, né? Botão direito nele, formatar eixo. E na parte de configuração do eixo, você vai falar que o mínimo dele é 0, mas o máximo dele, qual que é o meu máximo? É 100. Então, o máximo é 100, tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu confirmar isso aqui, o meu gráfico vai responder agora o eixo certinho. Então, se aqui for 50, ele vai para casa dos 50. Se aqui for 70, ele vai para casa dos 70. Né? 70 ficou igual, vai para 80. Enquanto o outro, se eu vier mudar aqui, ele tem que mudar manualmente.
Então, essa foi uma dica aí sobre gráfico, usando dispersão e trabalhar com metas, tá? Não dei muita atenção à formatação de estilo de gráfico, tá? Porque vai acabar poluindo um pouquinho, quis mostrar mais claro para vocês, ok? Beleza, essa foi a dica. Um abraço, até a próxima.